dia. Hoje é dia 1º de julho de 2026, estamos iniciando a nossa conversa fraterna. Primeiro dia do primeiro mês do segundo semestre do ano de 2026. Chegamos ao segundo semestre do ano. Imaginem vocês como o tempo está passando rápido, né? Hoje é dia 1º de julho. Bom dia, Rosa, bem-vinda, querida. Bom dia a todos que vão entrando. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo de número 25 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo 25, ele tem como título Apliquemo-nos. A mensagem é de Paulo em sua epístola a Tito, capítulo 3, versículo 14. Então vamos lá. Capítulo 25, livro Vinha de Luz, título Apliquemo-nos. Mensagem evangélica de Paulo na sua epístola a Tito. Bom dia, Regina. Capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse tema. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. Bom dia, seu Luiz, dona Ana, bem-vindos. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação, aplicar a bondade nos nossos atos. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da utilidade, da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos. Bom dia, Ana. Bem-vinda, Ana Betisa. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Vão aprender, dia virá, porém, no qual se certificarão esses crentes de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, do que ensinar sempre sem fazer nunca. Alguém aqui deve concordar comigo, principalmente os que são pais, mães, professores, que o melhor exemplo, a melhor didática de ensino é o exemplo. No caso da educação, formação de caráter, né? Os filhos
imitam os pais, sem você perceber como aquela atitude que você teve, a criança de repente não estava nem no mesmo cômodo que você, amanhã ela repete aquilo tudo que você fez, aquele gesto, aquele jeito de falar, ela estava prestando atenção, e ela estava ali na sua capacidade cognitiva, em plena ascensão cognitiva, captando os estímulos externos para formar as suas atitudes, as suas ações. Isso é o exemplo, isso é o poder do exemplo. Então, quando você dá bons exemplos, você já está educando, já está contribuindo com aqueles que estão à sua volta, que estão se contagiando com seus exemplos bons e estão também se estimulando em fazer algo de bom. É nessa sequência de raciocínio que Emmanuel nos traz a reflexão sobre essa passagem de Paulo. Lá atrás ele já avisa a Tito que a melhor maneira de mudar é se transformando. Então o orador espírita, o pastor, o padre, aquele que detém em algum momento a capacidade da palavra, da pregação, ele que entenda que não é falando coisas bonitas, não é decorando capítulos, versículos, livros, conhecendo toda aquela questão didática do livro sagrado, do Evangelho de Jesus, que vai fazer com que ele efetivamente seja o melhor. Porque ele primeiro precisa se contagiar ele próprio com a mensagem cristã. Ele precisa absorver o Evangelho, a mensagem, a boa nova, e transformar a sua própria vida, para depois ele começar a tentar transformar as vidas das pessoas à sua volta. A melhor maneira de você fazer isso é primeiramente absorvendo, até porque se você não absorver, se você for só um pregador, você vai estar ajudando todos à sua volta, mas não vai estar recebendo o benefício que o Evangelho propõe a todos nós, não é? Ele fala aqui que é importante a gente crer, é preciso, aliás, importante não, ele fala é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. Eu quero ser bom. O que é ser bom? Quais são as atitudes da pessoa boa? E aí eu vou agir, ou pelo menos tentar, procurar agir como uma pessoa boa, evitar as contendas desnecessárias, ter compreensão, indulgência, empatia, começar a desenvolver essas virtudes através das minhas atitudes, certo? E aí eu vou começar, por exemplo, a gente dá sempre aquele exemplo bem interessante. Você estava no ônibus, numa condução, num metrô, e apareceu, você viu que caiu da bolsa daquela pessoa X um celular, entrega para ela. Viu que caiu a carteira, devolve. Caiu o dinheiro no chão e você viu de onde caiu, chama a pessoa, olha aqui, esse dinheiro é seu. Né? Não dá uma de esperto. Muita gente acha que se vocês, quem é da minha geração, eu sou 50 a mais, deve se lembrar daquele ditado que a gente tinha: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não é bem assim. Se você achar alguma coisa que você não tem como descobrir quem seja o dono, beleza, mas se você achar alguma coisa e souber de quem é, você tem que devolver. E isso não é virtude, isso é obrigação moral. Ser honesto, gente, não é virtude. Não tem que ser visto como uma virtude, tem que ser visto como uma obrigação. Eu sou obrigado a ser honesto, tenho obrigação de evitar sonegar impostos, eu tenho obrigação de ser uma pessoa honesta, eu tenho obrigação de olhar para o outro e respeitar o trânsito, respeitar minha família, respeitar os meus amigos, os limites das pessoas. Tudo isso é obrigação. Bom dia, Felipe, espero que todos da sala já estejam na fase de devolver a carteira. Pois é, também espero. Estão todos na fase de devolver a carteirinha do coleguinha? E mais, a carteirinha do coleguinha está recheada de dinheiro. Tem lá 5 mil reais na carteirinha do coleguinha que negligentemente esqueceu lá no banheiro do colégio. Aí você abriu a carteira do coleguinha, deu de cara com aquela grana boa
Ninguém está vendo, você está trancado no banheiro, não tem câmeras, mas você está vendo a identidade do colega aqui, você fala, caramba, é do fulano. E aí, vamos devolver? Eu não tenho nenhuma dificuldade em responder que sim. Nenhuma. Nesse ponto eu acho que eu passei nessa prova. Não tem. Se o Felipe esquecer aqui em casa 10 mil aqui embaixo, esse dinheiro volta para a mão dele, porque eu não faço questão. Mas será que todos vão pensar assim? E olha que eu sou todo errado também. Mas o importante nisso aqui é entender que a gente precisa, olha só quando ele fala aqui no segundo parágrafo, é necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Trabalhos de cada dia, o que é isso que ele quer dizer aqui? Por exemplo, podem ser as dificuldades do dia a dia, os desafios que a vida nos oferece, a dificuldade financeira que às vezes bate a nossa porta por alguma razão, que a gente não sabe como é que mês que vem a gente vai pagar tal conta, meu Deus do céu, o condomínio vai vencer, já está atrasado 1 mês, 2 meses, o que eu faço? Aí a minha fé entra em ação. E aí eu penso, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Deus não vai pagar meu condomínio, mas Ele vai me abrir portas, Ele vai me dar possibilidades através das minhas potencialidades de tentar resolver essa questão. É um amigo que eu posso recorrer, é um trabalho que bate a minha porta, uma oportunidade que surge, que eu tenho que estar de olhos abertos para enxergar e captar. Ali eu estou tendo fé. Ao invés de eu me desesperar, a conta vai vencer dia 10, hoje é dia 1º. Oh meu Deus, e agora? Não, não é e agora. Hoje ainda é dia 1º. Eu tenho 9 dias ou 10 para resolver essa questão. Onde eu posso, aqui eu posso recorrer, onde eu posso, o que eu posso fazer, tentar resolver, e aí eu vou começando a agir com fé de que Deus vai me ajudar a abrir essa porta para chegar a esse resultado positivo. Isso é que é fé. E mais só que percebam, olha quantas atitudes eu tive que tomar, olha o movimento que eu tenho que fazer para que essa porta se abra. Eu tenho que bater, eu tenho que ir lá e querer entrar naquele resultado. Mas a fé me ajuda, me fortalece para que eu possa buscar essa batalha e vencer o bom combate. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. Por quê? Olha o que ele fala antes disso. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. É isso. Atitude. Importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade de outros mundos ingloriosos por vir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa, porque esses deveres nos abençoam, as atitudes boas, é uma caridade que eu faço a uma pessoa, é um ouvido, é um ouvir ativo, a escuta ativa de um amigo, o acolhimento de um companheiro, de uma amiga, de uma pessoa que precisa, a ajuda financeira, se eu puder, com o mínimo possível, contribuir com a fome, reduzir a fome de alguém. E aí, nesse aspecto, a gente vai dentro da casa espírita e entende por que o Espiritismo pressupõe que fora da caridade não há salvação. Salvação entre aspas. Por quê? Porque com a ação de caridade, quando a gente pensa que a gente está fazendo, a gente está recebendo. Quando a gente pensa que a gente é bom, a gente está vendo quem é bom, que está recebendo aquilo de uma maneira serena. Às vezes a pessoa está num grau máximo de fragilidade, eu esqueci o termo agora, no grau máximo de suscetibilidade social, não é bem esse o termo, mas
sinônimo disso, né? E a pessoa está ali serena, está ali resignada. Vulnerabilidade, uma vulnerabilidade social extrema, vivendo na rua, sem chinelo, com frio. Aí você passa por aquela pessoa e ela está ali. Ela não está revoltada, ela não está matando, ela está resignada, muitas vezes acabada. Exatamente, Rosa, vulnerabilidade. Acabada, sem forças para lutar. Como é que você passa por um ser humano pelo meio da rua, olha uma cena dessa e não se toca no seu coração? Aí você vai dizer, mas eu não posso parar, eu tenho medo de ser assaltado, alguém pode... Faz uma prece, olha para a pessoa com amor, fala, Senhor, reduz a dor desse irmão. E se você puder, vai para uma ação social, procura a casa espírita, vem para cá fazer com a gente Projeto Amparo Franciscano, Projeto Ombro Amigo, e aí você vai começar a lidar com a dor do outro, vai começar a minimizar. Ontem eu ganhei imagina você, ontem eu ganhei da minha tia uma panela de pressão. Aceitei a panela de pressão, já está lá embaixo, já vai para o Ombro Amigo, porque tem uma mãe que tem 3 filhos e não tem panela de pressão, cozinhando feijão, aí o gás vai tudo embora, ela não tem dinheiro para comprar gás, aí fica com, meu Deus, é uma loucura. Aí a gente pode, com pequenas atitudes, pequenas condutas, coisas que estão sobrando na nossa casa, sabe aquela panela que está lá guardada, que você um dia vai usar e não usa nunca? Traz para cá. Vamos dar para alguém que está cozinhando na latinha. Tem gente cozinhando em latão, meus amigos. Muita gente, não é pouca não, cozinhando em latão porque não tem uma panela. E a gente tem panela que não usa há 5 anos, mas está lá. A empregada, trabalho para a empregada que ainda tem que tirar as coisas do armário, limpar tudo, tirar poeira, botar de volta. Traz para cá, vamos doar. E com isso você vai se sentir útil, feliz, caridade. E aí com essa atitude você se transforma numa pessoa melhor, porque não vai ser na teoria. A reforma íntima, a transformação é na prática. Pensa nisso que eu estou falando. Chega em casa hoje depois do trabalho, olha lá seus armários da cozinha, vê se não tem panela sobrando. Qualquer coisa, louça, traz, a gente doa para pessoas que realmente não têm. Você não tem noção da felicidade que elas sentem quando elas recebem uma panela, uma louça, não tem condições de comprar. E aí a gente vai agindo e com essa atitude de ajudar o próximo, a gente é mais beneficiado do que nunca, porque a espiritualidade nos abençoa, porque a nossa reflexão sobre aquilo que está acontecendo ali naquele ato de doar, perceber a fragilidade do outro, entender em que país eu vivo, em que ambiente social, em que realidade social a gente vive, nos transforma. É essa a proposta de hoje. Apliquemos, tem que aplicar em mim a mensagem cristã, não é em você. Se eu conseguir levar para você, eu estou no lucro, tem que aplicar primeiramente em mim. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Estou ligando o computador que ele desligou, que eu já tenho que trabalhar muito hoje, graças a Deus por isso. A mensagem de hoje é essa. Eu vou fazer aqui a leitura agora do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Esse aqui, esses dois aqui, a Rosa que me deu. Aqui, Rosa, os dois estão comigo. Eu sou apegado a livros. Olha só, capítulo 107 do livro Minuto de Sabedoria, o amarelinho. Quando a dúvida o assaltar, fé, mantenha firme seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Isso é fé. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente, gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam do seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores, força, ânimo, tenha bom ânimo. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Essa é a mensagem de hoje, amigos. Obrigado pela presença de vocês aqui.
Eu quero lembrar que hoje nós temos o estudo de saúde e espiritualidade às 18h30. Nós estamos também iniciando um curso de o que é o Espiritismo. Ainda dá tempo hoje de entrar, se alguém quiser, às 17 horas. Amanhã nós teremos a nossa reunião pública às 19 horas e o encontro com Joana às 17 horas. Um grupo de pessoas se reunindo aqui nessa casa para falar sobre as obras de Joana de Ângeles. Se vocês puderem comparecer, vai ser uma alegria. E eu quero também dizer a vocês que no dia 11 de julho nós teremos a nossa primeira festa julina franciscana do Grupo Espírita Franciscano. Eu conto com vocês. Precisamos de ajuda, precisamos comprar bebidas não alcoólicas, precisamos comprar prendas. Participe conosco e venha também confraternizar nessa linda festa que vai acontecer no dia 11, se não tiver jogo do Brasil. A gente conversa sobre isso um pouco mais à frente, mas a festa está confirmada para essa data. Muito obrigado pela presença de todos, um beijo no coração, paz e bem, até a próxima.